Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio. Olá, bom dia para você. Eu sou Olivia Torres e o Jornada do Empreendedor tá no ar. O programa é uma parceria da Band com o Sebrae Rio e é feito para você que quer transformar aquela sua ideia em negócio ou levar sua empresa para ainda mais longe. Hoje a gente vai falar sobre créditos e finanças, um conjunto de serviços e programas que apoiam os pequenos negócios no acesso ao crédito e na gestão financeira. Para debater esse tema, eu recebo a analista do Sebrae Rio, Stephanie Araújo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, pessoal. Obrigada, Lívia, pelo convite. Vamos nessa. Recebo também o coordenador de capitalização e serviços financeiros do Sebrae Rio, Marcos Mendes. Obrigada pela sua participação, Marcos. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Um excelente programa. Vamos então começar o nosso programa. Direciono a pergunta para você, Marcos. O que é exatamente o Open Banking? Como é que ele pode beneficiar os pequenos empreendedores aqui do nosso estado? Bom, Lívia, o Open Banking é uma ferramenta instruída pelo Banco Central, onde permite que os empreendedores possam compartilhar de forma segura seus dados financeiros com as instituições às quais ele desejar. Isso permite maior transparência, maior confiabilidade e possibilidade também desse empreendedor ter mais sucesso na hora de conseguir o crédito. É o empreendedor no centro, é o empreendedor com base nos seus dados, ele é o dono da informação e ele escolhe com qual instituição financeira ele quer compartilhar os seus dados para ser cliente, para compartilhar as informações e, quem sabe, ter sucesso também na hora de conseguir o seu crédito ou qualquer outro serviço financeiro que desejar. A gente teve acesso a dados de uma pesquisa que foi feita pelo Sebrae Rio, dizendo que 58% dos empreendedores já ouviram falar no Open Banking, mas só 19% sabem exatamente como é que ele funciona. O que pode ser feito para aumentar essa compreensão das pessoas? Primeiro é compartilhamento de informações. O Sebrae tem diversos produtos e serviços que facilitam o acesso à informação por parte do empreendedor. Temos palestras de acesso ao crédito, oficinas, e-books, vídeos, ferramentas digitais para levar mais informações para os empreendedores terem poder de decisão na hora de compartilhamento dos seus dados com as instituições financeiras. Vocês que trabalham ali com os números, percebem que ainda existe muita dificuldade das pessoas exatamente nesse planejamento, né? Crédito, finanças, ainda é um mistério grande para quem está começando, para quem está montando seu negócio? Quando a gente fala de planejamento, existe ainda, tanto na pessoa física, e a gente carrega isso até a nossa empresa, né? Desde um planejamento simples de uma obra para a nossa casa, até montar um negócio, fazer um plano estruturado, enfim. E principalmente o pequeno empreendedor, às vezes, esquece nesse planejamento de fazer o plano financeiro. E nele, além de colocar todos os gastos com material, equipamento para montar essa empresa, ele esquece de uma ferramenta muito importante, na verdade, que é o capital de giro. É aquele valor que vai conseguir manter a empresa ativa, no ar, enquanto ela não consegue se sustentar. E aí o que acontece? Muitas vezes essa empresa chega à falência porque não houve esse planejamento e dentro dele não houve essa previsão de capital de giro. Por isso, Stephanie, que eu vou aqui chamar, vou pedir licença para chamar de Fanny, que eu sei que ela é chamada de Fanny. Por isso que o planejamento é tão importante, né, Fanny? Não adianta ter só uma ideia, ter um sonho, se a coisa não estiver muito bem estruturada. Exatamente. E o Sebrae ajuda a construir um plano de negócio estruturado, um plano financeiro, uma viabilidade técnica, econômica, financeira. Eu sei que o nome é difícil, tá? Mas é basicamente isso que você falou, é um planejamento, ajudar você a saber mensurar os números, quanto que eu vou precisar nesse ano de atividade da minha empresa e como que eu consigo reduzir esse risco, né? Com a possibilidade de compartilhamento de dados entre bancos, que tipo de cuidados o pequeno empreendedor, o empreendedor, ele pode tomar para que não tenha dados vazados ali, a informação dele ficar segura, Marcos? Primeira coisa, Lívia, é levar em consideração que a instituição esteja credenciada e existe de fato no Banco Central. Então você tem dentro do site do Banco Central as instituições financeiras autorizadas a operar aqui no nosso país.
Segundo, você evitar em clicar em links maliciosos, tanto pelo WhatsApp, tanto por e-mail, né? A gente recebe aí diversos mecanismos de fraudes, isso a gente tem que precisar ficar atento. Utilizar senhas seguras também fortes, para que você não tenha seus dados vazados, comprometidos no sistema. Isso implique em fraude em seu nome, ou até mesmo no nome da empresa, utilização do seu internet bank ou do cartão de crédito, isso de gerar problemas financeiros lá na frente. Isso pode te levar, inclusive, a um endividamento, levando a uma inadimplência no sistema financeiro. A gente sabe que hoje as informações são muito disseminadas, as pessoas sabem o que é golpe, o que não é, mas às vezes acabam caindo, né? Isso acontece, por mais que isso seja repetidas vezes falado, às vezes isso acaba acontecendo de uma pessoa clicar num link que não deveria. Então, a ideia é sempre ficar muito atento, Fanny. O que é que acontece? A maioria dos golpes que acontecem hoje em dia não é por falha no Banco Central ou porque, às vezes, o empreendedor ele tem medo, né? Eu não sei se eu uso o Pix, eu não sei se é seguro, né, Marcos? A gente às vezes tem essas informações. Mas a maioria dos golpes é por falha do próprio usuário. Ou seja, não utilizam autenticação em 2 fatores. O que é isso? É você, além da senha, ainda receber um código no SMS ou no e-mail. Muitas vezes clica em links maliciosos, como o Marcos falou, e-mails fakes. Eu mesmo já recebi e-mail fingindo que é da empresa, aí você tem que olhar quem foi o remetente, se de fato é o e-mail daquela empresa. Então, é estar atento, né? Toda essa interface que o Marcos falou, analisar no Banco Central se aquela empresa está cadastrada, e aí você já foge de muitos e muitos golpes. E às vezes os golpes vêm carregados de informações que a pessoa olha e fala, nossa, eu estou abrindo uma empresa, ou eu já tenho uma empresa, como que essa pessoa sabe tanta coisa sobre mim e acaba confiando que aquilo ali é real, né? Acho que muitos empreendedores ali em começo de vida ou ainda começando ali a despontar podem passar por situações dessas. Com certeza. Mesmo fato, você abre a empresa num dia, no outro dia você já tem ali contato de diversas empresas te oferecendo serviços, produtos, e você imediatamente já desconfia. O importante também é você ter com quem contar, né? O Sebrae está aqui justamente no estado do Rio de Janeiro com 14 atendimentos regionais, né? Toda a nossa equipe está à disposição dos empreendedores para orientar, tirar dúvidas e prestar o serviço de orientação ao seu negócio. Voltando ao nosso tema lá inicial, o Open Banking, eu queria perguntar para vocês qual tem sido o impacto do Open Banking para quem já usa, né? E como é que ele pode facilitar esse acesso ao crédito dos pequenos negócios? Principalmente, Lívia, com acesso à informação. Hoje eu conheci você, mas a gente não se conhece. Se eu chegasse para você hoje e pedisse emprestado 20 mil reais, opa, provavelmente você ia dizer não. Eu diria não tem. E se tivesse, talvez dissesse não. Por quê? Você precisa me conhecer, saber quem eu sou, saber se eu recebo um salário que vai conseguir te pagar. Então, eu gosto de fazer essa comparação. O acesso ao crédito ele tem a ver com o relacionamento entre o empreendedor e a instituição financeira. Então, o Open Bank ele possibilita essa troca de informação de uma pessoa que vem do banco A para o banco B, consegue trazer essas informações e facilitar, assim, o acesso ao crédito. Existe uma certa coerência, então, né? Sim. Pelo que você está me dizendo. Por exemplo, se hoje você tem um banco A, você tem dados no banco A, e você quer encerrar uma conta ou você quer carregar para um banco B, né? Antes do Open Bank, você não conseguiria isso, você perdia todo o seu histórico, toda a sua transação, toda a sua movimentação financeira. E isso também é analisado na hora de conceder o crédito. Então, hoje, com o advento do Open Bank, você consegue carregar todo o seu histórico, todo o seu relacionamento na instituição antiga e trazer para uma nova. E isso facilita muito no relacionamento, como a Stephanie falou, e permite eu te conhecer melhor. Te conhecendo melhor, eu sei se você é boa pagadora, o seu caráter, suas garantias, a sua capacidade de pagamento. Eu sei o quanto que você está tomada ou não de crédito no sistema financeiro nacional. Isso facilita muito eu te conhecer. Então, como a Stephanie falou, relacionamento é muito importante para que, de fato, a gente construa ali uma relação duradoura e eu consiga, enquanto instituição financeira, te ajudar nos produtos e serviços que você precisa. Ou seja, hoje tem uma questão chamada de personalização, né? A gente te entrega o produto, o serviço que, de fato, vai te ajudar a alavancar, desenvolver e crescer o seu negócio.
Estamos falando de crédito, mas temos dados aqui de que 60% dos empreendedores aqui do estado não conseguiram empréstimos recentemente. Quais são as principais dificuldades que esses empresários enfrentam ao tentar ali uma linha de crédito e não conseguem, né? Qual é o maior desafio, qual é a maior dificuldade nesse âmbito? Como a Fanny falou anteriormente, primeiro é você ter o planejamento. Não adianta você procurar uma instituição financeira sem saber para que você quer o crédito. Então é importante você ter isso em pauta, levar em consideração para que eu preciso, quanto que eu preciso, como eu vou pagar. Né? Isso está dentro da minha capacidade de pagamento, eu extrapolo muito o que eu consigo pagar mensalmente. Qual é o custo efetivo total dessa dívida? Né? Porque assim, muitas das vezes a gente olha só a parcela. Essa parcela cabe no meu bolso, mas quanto isso impacta depois do final do contrato? Depois de 4 anos, quanto de fato eu estou pagando? Inclusive de dívida, além do principal. E se eu vou conseguir pagar? Ou seja, o quanto que essa dívida que eu estou tomando, porque todo crédito ele é uma dívida, mas o quanto que essa dívida ela vai trazer de retorno para o meu negócio. Se eu peguei R$10.000 emprestado e investi no meu negócio, fiz um planejamento, criei um plano de ação, isso vai me retornar além dos 10 mil que eu peguei? Isso é uma dívida boa. Eu investi e tive um retorno em cima disso, positivo. Porque muitas das vezes o empreendedor não sabe nem para que ele precisa do dinheiro, só sabe que eu quero o dinheiro. Mas como eu vou usar? Em que eu vou empregar? E muitas das vezes esse empreendedor toma o crédito na pessoa jurídica para pagar uma dívida na pessoa física. E aí que mora o problema. Um problemaço. Mistura o que é PJ, pessoa jurídica, com a pessoa física. E aí você tem a falta de informação, a falta de educação financeira e principalmente planejamento. Planejamento é tudo. Você saber onde vai utilizar o recurso para maximizar justamente, porque todo crédito é um endividamento. A gente tem que levar isso em consideração, importante, até porque a taxa de juros hoje está alta e isso impacta diretamente no bolso da empresa e das famílias, até porque todo CNPJ tem um CPF por trás. A gente falou aqui 60% dos empreendedores que não conseguiram acesso a um crédito. Para esse empreendedor, ele tentar um crédito, existe um tipo de questionário que ele tem que responder? Vocês citam muito planejamento, né? Como é que ele chega até o momento de pedir esse crédito? Explica isso para a gente. Bom, primeiro ponto, vamos lá no passo a passo. Saber para que ele vai precisar, como o Marcos falou. Segundo, se ele tem capacidade de pagamento, ou seja, se o empreendedor ele fatura R$100.000 no ano, ele vai conseguir no máximo um crédito até 30% do seu faturamento, que seria 30 mil, um exemplo, se ele não tem nenhuma outra dívida. Outro ponto importante é se ele tem alguma garantia para oferecer nessa operação para a instituição financeira. E a gente vai já falar um pouquinho sobre o FAMP, né, que é o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, que o Sebrae garante até 80% de uma operação de crédito. E aí, esse é um ponto importante, as garantias, por quê? Quando a gente fala de pequena empresa, geralmente elas não têm garantias para ofertar. Já as grandes empresas que têm maquinário, imóvel, elas saem na frente nesse segmento. E outra coisa que é importante também é o histórico de faturamento. Muitas vezes a pessoa física acabou de abrir uma empresa, tem um mês, não tem nem faturamento, ou seja, não tem um histórico de análise. E isso também é um ponto que dificulta o acesso ao crédito. Então, em resumo, são esses pontos, Lívia. E o que as instituições financeiras podem fazer para facilitar os micro e pequenos empreendedores a conseguirem esse crédito? Lívia, é importante a gente ter a informação, te divulgar, ter educação financeira. Como a Fanny falou, você abre um CNPJ hoje, dificilmente você vai conseguir o crédito desse CNPJ, porque você precisa ter relacionamento, a gente precisa se conhecer. Precisa de um histórico, precisa ter um histórico, precisa se relacionar. Muitas das vezes você ter ali um meio de pagamento junto à instituição financeira, o que a gente chama de maquininha, abrir uma conta pessoa jurídica, você ter presença no sistema financeiro enquanto pessoa jurídica. A outra contrapartida é as instituições financeiras fazerem parceria com o Sebrae. Pois, como a Stephanie falou anteriormente, a gente tem o Fundo de Apoio à Micro e Pequena Empresa, o FAMP, que garante até 80% para empreendedores com quadro societário de homens. A maioria, 50% mais um, sendo homens. E agora, uma novidade também do nosso Fundo de Aval, que a gente garante até 100% para empreendedoras ou mulheres ou empresas, com a sua maioria formada por mulheres no seu quadro societário.
Isso facilita muito o acesso ao crédito, porque isso garante o quê? Uma taxa menor, porque o Sebrae está entrando com uma avalista da operação, isso reduz o risco para o banco, reduzindo o risco para a instituição financeira, reduz o custo do crédito e o empreendedor que sai ganhando com essa operação juntamente Sebrae e instituição financeira conveniada. Então a instituição financeira precisa ser conveniada ao Sebrae para ela poder ofertar o crédito via o nosso fundo de aval. Vocês dois já citaram o FAMP, então eu vou separar aqui um capítulo especial para a gente explicar exatamente o que é esse fundo e como que os empreendedores podem acessar esse fundo de uma forma bem didática, que eu sei que as pessoas estão ali, meu Deus, tem um fundo. Então vamos separar um capítulo especial para eles. Marcos, o que é esse fundo? Stephanie, se quiser complementar, vamos explicar exatamente o que é e de que forma ele pode ser acessível. Tranquilo. Esse fundo, esse ano, ele completa 30 anos de existência. É o fundo privado mais longevo a nível Brasil. Para o empreendedor ter acesso, basta ter um CNPJ, ideal que ele tenha mais de um ano de existência. O Sebrae não interfere nesse processo de elegibilidade junto à instituição financeira, o fundo existe e a instituição pode utilizar. Mas o critério se vai ter acesso, se vai conseguir, se vai ter sucesso, o critério de análise e concessão é feito pela instituição financeira. Repetindo, o Sebrae não tem interferência nesse processo, tá bom? Então toda análise de score, pontuação, saber se o empresário é um bom pagador, se ele tem histórico de honrar com os seus pagamentos em dia, se ele já tem algum comprometimento no sistema financeiro nacional, se ele já tem alguma dívida, se ele deixou de honrar alguma dívida no passado, se ele tem algum protesto também no sistema financeiro, isso aí são pontos negativos para o empreendedor. Então, nesse processo de análise e concessão é feita pelo banco. Para ter acesso ao nosso fundo de aval, ele tem que procurar instituições conveniadas aqui no nosso estado. A partir do momento que o empresário toma o crédito via fundo de aval do Sebrae, o Sebrae tem um projeto chamado Crédito Orientado e Assistido, que nós, Sebrae, acompanhamos a jornada desse empreendedor para que ele faça o melhor uso do recurso. Então, o Sebrae oferece capacitações, consultorias, faz todo esse acompanhamento, literalmente ali de mão dadas com esse empreendedor para ele fazer o melhor uso do recurso. Por quê? Porque nós temos como objetivo, a partir do momento que ele toma o crédito com o nosso fundo de aval, que ele cresça, que ele se desenvolva, gere emprego, gere renda e com isso ele retorne também e consiga pagar em dia a sua dívida, para que o Sebrae, juntamente com a instituição financeira, ele consiga emprestar recursos para mais empreendedores, que mais empreendedores também tenham sucesso no seu negócio. Uma pesquisa também mostra que 57% dos empreendedores estão com dívidas em aberto. Fanny, de que forma o Sebrae orienta as pessoas a lidarem com a inadimplência? O Sebrae tem diversas soluções, né, educacionais para trabalhar com o empreendedor essas dívidas ou ajudar nesse planejamento. Um projeto chamado Agente de Crédito e Finanças, que são consultorias gratuitas de 6 horas, onde um consultor especializado do Sebrae vai montar um plano de ação com esse empresário para poder saber, decidir como que ele pode elencar essas dívidas, priorizar qual é a dívida mais cara, dá para renegociar, dá para fazer portabilidade de crédito. Então é bacana você ter um olhar de um especialista de fora sobre a sua empresa para te ajudar nesse desafio. E assim, outra coisa que é importante, quando você tem um plano na mão, um plano de ação, um planejamento, tudo estruturado em planilha, fica também mais fácil para você chegar junto da instituição financeira e tentar renegociar essa dívida, porque você mostra que, olha, eu não tenho como pagar agora, mas eu tenho esse plano, essa e essa ação eu vou fazer para chegar nesse resultado. Então, o Sebrae está junto dos pequenos empresários nesse sentido. Marcos, vamos falar ainda nesse tema sobre o Desenrola Brasil. Como é que ele tem ajudado ali microempresas a renegociarem as suas dívidas? Lívia, é interessante esse programa porque ele dá desconto de 40% a 90% no montante da dívida. Então, o empreendedor que está endividado, ele faz um plano de ação, planejamento, consome essa consultoria do Sebrae. Com isso, ele consegue conversar com a instituição financeira, conversar com o seu gerente e solicitar ali o desconto no abatimento da sua dívida. Isso é importante porque a partir do momento que você renegocia, você volta para o jogo, você volta para o mercado e você tem ali condições... Você está vivo. Você está vivo. Fui lá na instituição financeira, demonstrei a minha capacidade de honrar
com esse meu compromisso, dentro da minha capacidade, dentro da minha realidade, que porventura ele pode ter tido oscilações ali no seu faturamento, na sua receita, e isso tenha comprometido ali ele honrar o pagamento por um determinado período. Mas ele ali honrando o seu nome, a sua empresa e demonstrando que ele tem condições de pagar, ele consegue ali um desconto de 40% a 90% da dívida e volta para o jogo para que ele possa consumir ali novos créditos e outras soluções financeiras também. E quais são as principais vantagens que esse programa, o Desenrola Brasil, oferece para os microempreendedores individuais, né? Os famosos MEIs, e também para as empresas de pequeno porte? Além de você ter o abatimento da dívida, você tem a possibilidade de renegociar. Então, a renegociação traz vida e fôlego financeiro. E você, mais uma vez, você volta para o jogo, claro que de uma forma diferente, com mais informação, com mais educação, com mais comportamento também, que é super importante. Quando a gente fala de finanças, a gente precisa falar sobre o comportamento financeiro desse CNPJ, desse empreendedor. E como mais uma vez eu falei, todo CNPJ tem um CPF por trás, então não dá para a gente dissociar. A gente precisa levar a educação financeira para as empresas, para os empreendedores e para as famílias, porque 80% das famílias brasileiras também estão endividadas. Isso compromete o dia a dia do empreendedor. Você trabalhar endividado, você muitas das vezes não tem cabeça para isso. Você vai dormir estressado, passa o dia preocupado. Isso impacta diretamente na sua produtividade, na sua rotina. Então o Sebrae, por meio dos seus programas educacionais e de consultoria, ajuda o empreendedor a enxergar de fato, como a Fanny falou, uma pessoa de fora ali com lupa dizendo o seguinte: olha, vamos por esse caminho aqui, que com certeza você vai ter mais sucesso. Então essa ajuda de um consultor especializado contribui muito para você sair desse cenário de endividamento, de inadimplência. E estar inadimplente não precisa ter vergonha. E muitas das vezes a gente tem também um paradigma de falar que está endividado. Eu ia perguntar, se tem um quê de autoestima, né? Que você mexe com a vida do empreendedor. Às vezes está inadimplente e acha assim, o jogo está perdido. E o que vocês estão me dizendo é que nem sempre dá para você reviver e virar esse jogo. Dá sim, com ajuda. Né? Porque assim, não dá para você ficar ali endividado, com baixa autoestima e entregar o jogo. Sim. Né? Então o Sebrae está aqui justamente para te apoiar, para pegar na sua mão com orientação, programas educacionais e consultoria, para você ter essa virada de chave. E principalmente melhorar o seu comportamento. Porque se você teve uma inadimplência ou ficou endividado, algo aconteceu. Ou você tomou uma decisão errada, ou você está consumindo mais do que você tem de receita, e isso impacta diretamente nos negócios. O Sebrae oferece uma calculadora de planejamento financeiro empresarial gratuita dentro do portal. Como é que funciona essa calculadora? De que forma ela ajuda os pequenos empreendedores e empreendedores a conseguir se planejar melhor? Não só a planejadora, né? O Sebrae tem uma página chamada Clique Finanças, onde a gente tem diversas ferramentas para ajudar esse empreendedor que tem esse desafio com a gestão financeira. Então, a gente tem a planejadora financeira, onde ele pode fazer esse cálculo de quanto de crédito que ele vai precisar nesse planejamento que a gente falou, né? Então, toda essa parte de acesso ao crédito ele vai conseguir simular nessa planejadora. A gente tem também a ferramenta Fluxo de Caixa Sebrae, onde ele consegue fazer o registro de todas as entradas e saídas de caixa dessa empresa, gera relatórios, enfim, é muito bacana essa ferramenta também. A gente também tem planilha, tem e-book, vídeo, diversas ferramentas dentro desse portal da Clique Finanças para ajudar esse pequeno empresário. E como que é para vocês que trabalham com isso, com os números, pegar uma pessoa que está ali com dificuldade e perceber que conseguiram dar esse apoio, esse suporte e ver essa empresa decolar? Tem um lado humano ali que, claro, é muito satisfatório, né? Vai além das planilhas. Né? Tem uma pessoa por trás ali, acho que o crédito também tem que ter esse olhar humano, tem que ser mais humanizado. É uma família, é um empresário que leva... É uma história. Uma história por trás, então assim, a gente precisa ter toda a atenção, todo o cuidado e carinho, principalmente, para auxiliar esse empreendedor no acesso ao crédito, nos serviços financeiros e ter toda a atenção possível para que, de fato, ele tome o crédito para resolver um problema do negócio e que, de fato, ele tenha entregas com isso. Ou seja, ele tenha sucesso, consiga crescer, desenvolver, gerar emprego, gerar renda. Esse é o fator principal e que faça bom uso desse recurso.
Então, Lívia, um dia eu estava dando uma palestra e a empreendedora deu o depoimento dela, eu achei muito bacana, né? Ela falando que durante 2 anos ela estava trabalhando num espaço muito pequeno, fazendo todos os cálculos, vendo qual era o custo fixo e ela disse, eu queria crescer, mas eu não tinha capital para investir. Então, é nesse momento aí, quando uma pessoa faz todos os custos, né, todos os controles de custos, sabe o que ela precisa ganhar, é nesse momento que o crédito vem para ajudar. Hoje ela já tem 5 anos de atividade, conseguiu ir para um lugar maior, ainda está crescendo, ela falou, ainda não estou no patamar que eu quero alcançar para tirar esse prolabore, que é a retirada da empresa, mas eu percebo que quando eu chegar no faturamento 3x, por exemplo, eu vou conseguir retirar, mas é isso. Quando o crédito vem como um combustível, como um remédio, ele realmente faz a diferença na vida das empresas e principalmente das pequenas empresas que não têm muitas vezes um sócio para aportar um recurso ali e fazer aquela empresa crescer. Vocês acreditam que essa é uma das maiores dificuldades de quem está começando? Por conta da educação financeira, ainda lidar com essas questões é um entrave para esses pequenos empreendedores? É um entrave, ele precisa ter essa consciência de quanto que de fato ele vai precisar para o capital de giro. Muitas das vezes você pega um recurso que é limitado, você investe no negócio, planeja para que de fato você tenha ali receitas nos primeiros meses e pode ser que isso não aconteça. E quando o seu faturamento não vem como você deseja, você vai precisar do capital de giro. Se você abre um negócio sem capital de giro, dificilmente você vai ter ali sobrevivência e vai dar continuidade à sua atividade empresarial. Então é importante que você faça por meio do Sebrae o seu plano de negócio. Porque dentro desse plano de negócio você consegue ter a previsibilidade de como a sua empresa vai acontecer, como os negócios vão funcionar antes mesmo de abrir o seu CNPJ. Então é importante você fazer esse planejamento prévio, conversar também, se for o caso, com os seus sócios, delimitar as atividades de cada um, quem faz o quê, quanto que cada um vai ganhar, porque isso é importante você ter a regra do jogo já desde o início. Com tantas opções de linhas de crédito, de programas de apoio, como é que os empreendedores podem escolher a melhor alternativa para vocês? Primeira coisa que eu faria é entrar no site da Clique Finanças, acessar a planejadora, colocar as informações, assim ele vai ter mais certeza do que de fato ele precisa. Ainda ficou com dúvida? No site da Clique Finanças ele solicita a consultoria do agente de crédito e o consultor do Sebrae vai ajudar ele da melhor forma possível a tomar esse crédito de forma mais assertiva. Marcos. Além disso, Lívia, a gente tem um produto chamado Rodada de Crédito, que acontece em todo o estado do Rio de Janeiro, onde o Sebrae, juntamente com as instituições financeiras, oferece produtos e soluções. Então, o empresário, para participar dessas rodadas, ele tem acesso às informações de como a instituição financeira pode ajudá-lo. Geralmente, a gente leva de 5 a 6 instituições financeiras nesses eventos. Cada instituição tem a oportunidade de falar durante 5 minutos sobre os seus produtos, sobre os seus serviços, sobre as suas linhas. Com base nessa informação que ele toma da instituição financeira, ele volta no Sebrae, faz a consultoria por meio da Clique Finanças e vê, dentro do que foi ofertado pelas instituições financeiras, qual é a melhor linha para o seu negócio. Porque tem linhas para o segmento A, para o segmento B, para o segmento C. Então o Sebrae trabalha com as instituições financeiras tradicionais, trabalha com o cooperativismo financeiro e também com a nossa agência de fomento do estado do Rio de Janeiro. Então o leque de informações é muito amplo. Então a oportunidade, busca de informações é um fator crucial para o empreendedor ter sucesso. Então, claro que nesses eventos ele não vai fechar nenhum contrato, não vai fechar nenhum negócio. Ele está buscando a informação, traz para dentro do seu negócio, utiliza a nossa Clique Finanças, utiliza a nossa planejadora financeira e, de acordo com que as informações que ele recebeu das instituições financeiras, ele elenca, juntamente com o nosso consultor, aquela que vai melhor enquadrar para a sua necessidade, da sua realidade naquele momento. Marcos, Fanny, muito obrigada. Vocês trouxeram muita informação que certamente clareou a cabeça de muitas pessoas que já estão montando um negócio ou que ainda planejam e sonham com isso. Obrigada pela participação. Obrigada a você. Obrigado pelo convite. Conte com o Sebrae. Procure o Sebrae mais próximo da sua empresa ou o 0800 570 0800 que o Sebrae vai te ajudar.
Tá aí a dica do 0800 e também tem mais informações sobre esse tema na página do Sebrae Rio. É só clicar aqui no QR Code. O nosso programa fica por aqui. Eu vejo vocês domingo que vem na próxima edição. Tchau, tchau. Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio.